Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. E eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração, para o nosso coração nesta noite. Mas antes de lermos o texto sagrado, eu gostaria de estar orando com você agora, que você também fale com Deus. Peça para que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença, Senhor, na condução deste culto, no louvor, na adoração, e precisamos que o Senhor permaneça conosco, que o teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, Senhor, nesta noite tão especial. Abra o nosso entendimento, nos dê entendimento, compreensão acerca daquilo que o Senhor vai tratar agora. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma leitura que está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo de número 21. Marcos, capítulo 15, verso 21 em diante. Diz assim o texto: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte sobre eles, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz que com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-o numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, ainda as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Queridos irmãos, esse texto, um texto muito conhecido, inclusive um texto que se repete em todos os outros 3 evangelhos, todos os 4 evangelistas, eles registram este momento, que é um momento crucial na história da humanidade. É um momento que realmente vai marcar o destino da humanidade para todo sempre,
que é a morte de Jesus, a crucificação de Jesus ali no Calvário. Mas quando nós pensamos acerca da morte de Jesus, me vem ao coração algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Que a morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não aconteceu porque Jesus era um revolucionário que se posicionava contra o governo romano, que se posicionava contra os religiosos. Não foi por conta disso que Jesus morreu. Jesus, conforme diz a própria palavra do Senhor, ele já veio a este mundo sabendo a sua missão, conhecendo a sua missão, sabendo o seu destino. E é o único homem que verdadeiramente habitou nesta terra, passou por esta terra, e será assim certamente até a consumação dos séculos, o único homem que já veio sabendo qual seria o seu destino, qual seria o seu fim aqui na terra. Isso me faz lembrar também uma ocasião, Jesus ainda menino, aos 12 anos de idade, diz a palavra de Deus que ele disputava com os sacerdotes, com os escribas, lá no templo, e quando seus pais vêm à sua procura e o encontram ali no templo, e chamam-lhe a atenção, e Jesus então naquela hora, volta-se aos seus pais e diz a eles que era necessário cuidar das coisas do seu pai, e aí Jesus estava se referindo ao seu Pai Celestial. Isso significa dizer que desde a sua meninice, ou por que não dizer durante toda a sua vida como homem, Jesus já sabia qual era o seu destino, e tanto isso também é uma realidade que a própria palavra de Deus vai nos dizer que pouco antes da crucificação, pouco antes de Jesus ser preso, Jesus ser julgado e ser crucificado, ele já sentia a angústia da morte, a ansiedade por aquilo que ele haveria de passar, de tal maneira que ele reúne alguns dos seus discípulos e vai ao monte, e ali clama pelo Senhor, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. De que cálice era esse que Jesus estava falando? Certamente da crucificação, porque ele sabia que ele haveria de passar por isto. Então, este momento, conforme o pastor já disse, não foi um momento acidental. Ao contrário disso, quando nós lemos o livro do Apocalipse, no capítulo de número 13 e versículo 8, eu quero inclusive fazer a leitura deste versículo para que a gente tenha boa compreensão acerca disso. Apocalipse 13, verso 8, nós vamos ver, dizendo aqui o seguinte: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Veja bem o que João ele escreve aqui a respeito de Jesus Cristo, o Salvador, que a sua morte não se deu há 2000 anos atrás, conforme nós costumamos dizer. É claro que historicamente a sua morte aconteceu ali no Calvário há quase 2000 anos atrás, mas nos propósitos de Deus, no plano de Deus, Jesus já havia morrido pelos nossos pecados antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos para o texto sagrado, lá no livro do Gênesis, logo após a queda do homem, nós vamos ver o Senhor nosso Deus sacrificando ali um animal, imolando ali um animal, e embora o texto não seja específico em relação qual foi este animal, mas certamente eu não tenho dúvida em dizer que foi um cordeiro que Deus ali sacrificou, para da pele daquele cordeiro fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali o Senhor já estava apontando para este momento aqui, o momento em que o seu filho, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria de se entregar ali na cruz do Calvário. Então a morte de Jesus não foi acidental, a morte de Jesus ela foi planejada por Deus para a nossa salvação, para perdão dos nossos pecados, desde antes da fundação do mundo, consumada dentro, no tempo e no espaço, há quase 2000 anos atrás, ali
em Jerusalém. Mas o tema do nosso trabalho, o tema deste culto é as bênçãos do Calvário. O que estas bênçãos, ou o que este sacrifício, ele proporcionou realmente para nós, ele proporcionou para a humanidade, ele proporcionou para aqueles que creem em Jesus. Quando nós olhamos o texto sagrado, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, nós vamos ver dos versos 4 ao 6 o seguinte, diz o texto: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Quando nós olhamos aqui para esse texto do profeta Isaías, também um texto messiânico, porque se refere a Jesus, o Messias, Isaías profetizou isto 700 anos antes de que este fato acontecesse. Nós vemos aqui, relatado por Isaías, que aquele sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, naquele sacrifício, Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, mas também levou no seu corpo as nossas doenças, também levou no seu corpo as nossas enfermidades, e o texto vai nos dizer que pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, estes fatos acontecidos em Cristo, ou através de Cristo, ou na vida de Cristo, na sua crucificação, quais foram as bênçãos que redundou para nós, redundou para a humanidade, para todo aquele que crê neste sacrifício de Jesus? Pensando exatamente nisto, me veio ao coração que as doutrinas da nossa igreja, as doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela vai nos falar exatamente das bênçãos do Calvário. Quando nós nos lembramos das 4 doutrinas cardinais, das 4 doutrinas principais da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós vamos ver que a primeira doutrina nossa fala a respeito da salvação. E por que é que hoje nós sabemos que nós temos a salvação? Porque a palavra de Deus nos vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que o Senhor Jesus pagou a nossa dívida. Vamos ver o que diz ali, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, ali na cruz do Calvário, a minha dívida, a tua dívida, a nossa dívida para com Deus foi pago. A cédula que era contra nós, ela foi riscada, ela foi rasgada e ela foi cravada lá na cruz do Calvário. Paulo também nos fala na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 7, algo muito importante a esse respeito. Vamos ver. Em Efésios 1,7, Paulo está dizendo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, em Jesus, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Por que é que nós temos a certeza da nossa salvação? Ou por que é que a salvação é uma das bênçãos do Calvário, uma das bênçãos que Cristo conquistou para nós lá no Calvário? Porque ali Ele pagou a nossa dívida, ali Ele perdoou os nossos pecados, as nossas ofensas, e ainda nós vamos ver em Romanos capítulo 5, versículo de número 10, Paulo nos dizendo algo importante, diz assim, Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário trouxe para mim e para você
reconciliação com Deus, reconciliação com o Pai. Por isso, então, a certeza da nossa salvação. E nós vamos nos lembrar, em Lucas capítulo de número 19, tratando a respeito ali de Zaqueu, o Senhor Jesus vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a salvação é o primeiro grande benefício, a primeira grande bênção que nós alcançamos, que nós recebemos da parte do Senhor ali na cruz do Calvário. Mas tomando como referência, conforme o pastor disse, as doutrinas principais da nossa igreja, nós vamos nos lembrar também que Jesus é o batizador no Espírito Santo. Jesus é aquele que nos reveste com o seu Espírito. E em João capítulo 16, versículo de número 7, nós vamos ver Jesus dizendo que era necessário que ele fosse. João 16, verso 7 diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei, enviar-vo-lo-ei, diz o texto sagrado. Ou seja, era necessário que Cristo passasse pela cruz, era necessário que Cristo fosse ao Calvário, porque se ele não passasse pela cruz, se ele não passasse pela morte, ele não poderia voltar para o Pai. E se não voltasse para o Pai, ele não poderia enviar o Consolador. Então a morte de Cristo, o passar pela cruz era necessário, para que eu e você também hoje pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus presente em nós, sermos revestidos deste Espírito e deste poder, conforme nós vemos também em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Nós vamos ver Jesus nas suas últimas palavras ali com os seus discípulos, 40 dias após a sua ressurreição, vai dizer o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, diz o texto, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Para que eu e você, que somos crentes em Jesus, que confiamos, que cremos no sacrifício, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós tivéssemos o poder, para que nós tivéssemos a autoridade, para que nós tivéssemos a virtude do Espírito Santo sobre nós, para fazermos a obra de Deus aqui na terra, era necessário que Cristo passasse pela cruz, era necessário que Cristo fosse à morte, porque Ele mesmo disse: se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo, mas eu indo, eu o enviarei, e Ele estará convosco todos os dias, e vocês serão aperfeiçoados e terão o poder e autoridade através deste Espírito. Por isso, o revestimento do poder, a autoridade que temos através do Espírito Santo nas nossas vidas, também é uma das bênçãos conquistadas por Cristo através da sua morte lá na cruz do Calvário. Então você veja bem que Jesus perdoou os nossos pecados, que Jesus pagou a dívida que nós tínhamos para com o Senhor, Ele nos reconciliou com o Pai, dando-nos a salvação. O primeiro grande dom, o primeiro grande presente, a primeira grande bênção ali do Calvário. Através da sua morte e ressurreição, Jesus volta para o Pai e nos envia o seu Espírito Santo, aquele que está conosco, aquele que nos guia, que nos sustenta, nos fortalece. Mas a palavra de Deus também ela vai nos dizer, quando nós lemos aqui Isaías 53, no versículo de número 4, que Jesus verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E isso nos faz lembrar então da quarta doutrina da nossa igreja, que fala a respeito da cura divina. Por que é que nós cremos na cura divina? Por que é que nós cremos que a cura do nosso corpo físico, por que é que nós cremos que a cura da alma é uma das bênçãos que temos através do sacrifício de Cristo ali no Calvário? Porque a palavra de Deus nos assegura que Jesus tomou sobre si as nossas dores, levou no seu corpo as nossas doenças, pelas suas feridas
nós somos sarados. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer, em Marcos capítulo 16, nos versos 17 e 18, ao contrário do que alguns pensam, que os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas foram apenas para os dias de Jesus, Marcos 16, 17 vai dizer o seguinte: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, verso 18, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, a cura hoje da nossa enfermidade, através do poder que há no nome de Jesus, é uma das bênçãos do Calvário para a minha vida, para a tua vida, para a nossa casa, para a nossa família. Nós invocarmos o Senhor, clamarmos pelo seu nome, repreendermos a enfermidade, o mal, no nome de Jesus, é um direito nosso, conquistado por Jesus Cristo através do seu sacrifício, da sua morte lá na cruz do Calvário. A respeito disto, Tiago ainda vai dizer em sua carta, no capítulo 5, versículos 14 e 15, o seguinte, diz aqui São Tiago: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então você observe bem, que nós somos orientados, ensinados através da palavra de Deus, a buscarmos o Senhor, buscarmos o seu poder, a autoridade que há no nome de Jesus, para repreender as enfermidades. Há entre vós algum doente? Chame-se o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, a cura divina, a cura pelo poder que há no nome de Jesus, a cura para o corpo, a cura para a alma, para as nossas emoções, também é uma das bênçãos que nós recebemos através de Jesus, da sua morte, ali na cruz do Calvário. E por último, lembrando acerca das doutrinas da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós vamos lembrar da volta de Jesus. E a volta de Jesus, ela só é possível, porque ele veio, ele entregou-se aqui por nós, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. E nós nos lembramos que Jesus ali nas suas últimas palavras aos seus discípulos, conforme já dissemos, dando instrução para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder de Deus para serem testemunhas do Senhor. E diz o texto sagrado que Jesus, dando essas últimas instruções, ele começa a se elevar, começa a subir diante dos olhos dos seus discípulos e de toda aquela multidão que estava ali, conforme a palavra de Deus, era cerca de aproximadamente 500 pessoas que estavam ali reunidas, e Jesus começa a subir e Jesus vai ao céu, e todos que estavam ali, naturalmente estavam olhando para cima, vendo Jesus subir, e a palavra de Deus diz que de repente, dois anjos estavam ali, dois varões vestidos de branco, diz o texto, que chamou a atenção dos discípulos, chamou a atenção daquelas pessoas, dizendo o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, da forma como ele foi, ele também voltará. Então a volta de Jesus, esta bendita esperança que tem no coração de cada crente, ela só é possível porque Jesus veio, Jesus morreu na cruz, Jesus pagou ali o preço dos nossos pecados, Jesus riscou a cédula que era contra nós, Jesus nos reconciliou com o Pai, Jesus enviou o seu Espírito Santo, Jesus cura as nossas enfermidades, e então hoje nós aguardamos
como bênção do Calvário, como benefício para as nossas vidas, a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, nos versos 16 e 17, Paulo vai nos dizer o seguinte: 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, nós vamos ao texto, diz aqui, já está ali: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você veja bem que aquela salvação, de que falamos ao início aqui desta mensagem, que foi o plano maior de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, é que vai nos permitir estarmos sempre, ou para sempre, ou por toda a eternidade com o Senhor, quando Ele voltar. Vamos observar novamente o versículo de número 16. Diz o texto: porque o mesmo Senhor, ou seja, Jesus, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, ou seja, o mesmo Jesus, cumprindo aquilo que os anjos disseram aos discípulos. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima na glória, este Jesus, da mesma forma que ele foi, ele voltará. É disso que Paulo está falando ali. Este mesmo Senhor voltará, este mesmo Senhor descerá com alarido e voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, que estivermos vivos, disse Paulo, também seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que plano perfeito, Deus tem para com a humanidade. Que plano perfeito. O Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, o colocou ali no jardim do Éden, com o desejo de ter comunhão com o homem, com o desejo de que o homem crescesse, multiplicasse, a fim de que Deus pudesse ter uma grande família, de seres semelhantes a Ele, porque a palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Infelizmente, o primeiro casal, ele falhou ali no jardim do Éden, e depois nós vamos ver sucessivas vezes, falhas da parte do homem, na execução dos planos e dos propósitos de Deus, até que chega a consumação dos séculos, conforme diz o apóstolo Paulo, onde Deus envia seu Filho Jesus, e ali então Jesus, ele faz a obra completa. Jesus, ele faz a obra completa. Não houve falha, não houve absolutamente nenhuma falha. A palavra de Deus, no texto que nós lemos em Marcos, na abertura desta mensagem, vai nos dizer que na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, Jesus bradou, expirou, e quando Jesus expira, a palavra de Deus diz que lá no templo, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, do lugar onde podia entrar os sacerdotes e o lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, aquele véu que separava, ele foi rasgado, e o texto diz que ele foi rasgado de alto a baixo, ele foi rasgado de cima para baixo, para deixar claro que foi Deus quem removeu aquela separação, e portanto hoje reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso à presença de Deus, para recebermos todas as bênçãos que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário, e que resumimos aqui nesta noite, nas 4 doutrinas principais da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas se fôssemos resumir ainda mais este sacrifício de Jesus e abranger tudo aquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, nós ficaríamos com aquilo que diz o apóstolo João, o evangelista João,
em João capítulo 10, versículo de número 10, apenas a parte B deste versículo que todos nós conhecemos, né, onde Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Né? Resumindo todos os benefícios que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, para mim e para você, para a tua casa, para a tua família. Resumindo tudo isto Jesus veio e entregou-se a si mesmo por nós, lá na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Vida com abundância é a vida abençoada por Deus que vivemos e desfrutamos enquanto nós estamos aqui nesta terra, e quando finalizar, quando chegar o nosso tempo de partirmos deste mundo, nós então estaremos com Ele por toda a eternidade.